Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas, com uma palavra de esperança. Temos o momento da oração da fé, o momento em que vamos orar por você e com você. Então seja bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou o pastor Edson Nogueira e estamos aqui levando fé e esperança porque nós cremos no poder de Deus. E você pode, se você quiser, mandar o seu pedido de oração através de um WhatsApp que eu vou fornecer para você aqui, exclusivo do Agir de Deus. O nosso número, código de área 41 99 615 5162 99 615 5162. Você pode nesse número enviar um pedido de oração, se você quer. Eu dou como sugestão, como ideia, você pode colocar finanças. A gente vai perceber que você quer uma oração na área das finanças. Sua saúde física, emocional, a vida financeira, casamento, família, tem vários nomes, né? Aí a criatividade é sua aí e a sua necessidade. Ou se você já recebeu alguma graça, alguma bênção, ouvindo a gente. Inclusive você que me ouve pelo canal no YouTube também. Se você ouve pelo canal do YouTube, você pode fazer o seu pedido embaixo aí, nos comentários, você faz o pedido. Se você recebeu uma bênção e deseja escrever, você pode pôr aí, porque quem ler vai ser edificado com a palavra, com o testemunho. E temos recebido diversas informações de pessoas sendo abençoadas, agraciadas com a palavra de Deus. E vamos falar hoje, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre sonhos. Você tem sonhos? Sonhos aqui no sentido de projeto. Você tem projeto? Você tem algum plano? Você tem algum foco? Você está focado em algo? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso à luz das escrituras da palavra de Deus. E no final a gente ora por todos vocês em nome de Jesus. Temos também o Instagram, caso você queira mandar um direct, você pode seguir o nosso ministério que é Agindo Deus Quem Impedirá. Lá no Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá, no Instagram, você pode seguir, manda seu direct em forma de um pedido de oração, coisa desse tipo, né? E você nos acompanha aqui e você pode estar a qualquer momento numa live também, que eu faço uma vez por semana no Instagram, e ali sempre a gente coloca conteúdos, às vezes um corte de uma pregação, ou um momento de uma oração, sempre uma informação que vai ajudar. Eu sempre tenho dito o seguinte, tudo que nós falamos em uma hora aqui, tudo é importante, mas vai ter uma palavra, vai ter uma frase, que vai ser um rema de Deus para a sua vida, vai ser uma revelação de Deus, tipo assim, entendi, é para mim esse negócio. E você pegou a palavra e anda naquela palavra e vai ter resultados extraordinários. Pode ser uma cura divina instantânea, pode ser um telefonema, um WhatsApp que você vai receber, alguém te contratando ou querendo comprar algo seu, você que tem o seu negócio, você que é empreendedor, você é autônomo, um profissional liberal, ou seja, pode ser uma palavra que vai direcionar e fortalecer a sua vida espiritual e vai abrir um horizonte para você, vai abrir a sua mente para coisas maiores, porque Deus é o Deus da abundância. Jesus, ele diz que ele veio para nos trazer vida e vida com abundância, é vida abundante, de saúde, de paz, de alegria, de paz porque Jesus, ele é o príncipe da paz, ele é o Emanuel, Deus conosco. Então quem se entrega a Cristo vai ter a verdadeira paz, é o que nós precisamos, gente. Eu já tenho essa paz, você já tem? Se você já tem, fica firme com ele. Se você não tem, então é o dia da sua salvação, é só você reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Como disse em certa ocasião o apóstolo Paulo para um homem que estava desesperado, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então a bênção da salvação é para todas as pessoas, mas tem que crer, se arrepender. Então aqui você vai encontrar neste momento com a gente aqui palavras de fé para te aproximar mais de Deus. E quem está firmado em Deus tem uma vida melhor, tem uma vida abençoada, feliz, não isenta de problemas, claro que não. Todo mundo tem, nós também temos, mas a gente vence com mais facilidade, porque nós temos fé no Todo-Poderoso. E é o famoso texto de Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador
O que é galardoador? Recompensador daqueles que o buscam. Então vem com a gente, só está começando aqui o Agir de Deus dessa tarde. Está comigo aqui do meu lado, para quem não conhece, a pastora Eva, que é a minha esposa. E eu gosto sempre de falar, sempre tem gente nova nos ouvindo, né, pelo rádio, no canal no YouTube. Então, nós, Edson e Eva, nós somos casados há 35 anos. Temos uma família abençoada e por isso que estamos aqui para abençoar a sua família também. Seja bem-vinda, pastora. Bem-vindo você também, graças a Deus vocês que estão ligadinhos nessa tarde. Estamos aqui muito determinados, isso mesmo, a andar com vocês nessa fé, andar com vocês nessa unção, nas maravilhas de Deus agindo aí na nossa vida e operando milagres, prodígios e maravilhas. Determinados, isso mesmo, saímos de um bairro entrando em outro, porque o nosso Deus é um Deus de movimento, ele se movimenta e eu te convido também a se movimentar na fé, na força do Pai, na força do Filho, na força do Espírito Santo de Deus. Então Deus, ele nos chama e ele nos ajuda, ele diz, levanta-te e resplandece, ele diz, não temas que eu estou com você, ele diz, seja forte, tenha coragem, tenha bom ânimo. Então o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso amado Espírito Santo, ele está sempre nos motivando, ele está sempre nos ensinando através da sua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Ela vem para ensinar, para corrigir, isso mesmo, ensinar, corrigir e exortar você, isso mesmo. Então ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos capacita, por isso nós oramos e por isso nós estamos sempre lendo a palavra que é o nosso alimento. Então se você determinou algo, seja firme. Não determine e esquece, não, determina algo e seja firme. E a luz brilhará em seus caminhos. Jó 22, 28. A luz vai brilhar à medida que você seja determinado. É assim que funciona. Você dá o passo de fé, Deus dá 2 de milagre. Você dá o passo de fé, Deus dá mais 2 de milagre, provisão, restauração e restituição. Então não seja como aquela pessoa que no final do ano coloca numa agenda, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou terminar a faculdade, esse ano eu vou pra academia. Chega fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, você não fez nada daquilo. Se você determinou, seja firme. Você vai concluir aquela faculdade, concluir aquele curso. Tem muita coisa parada aí, hein? Precisamos reativar os nossos projetos e seguindo com Deus, faremos proezas. Então, Jó 22, 28, pastor Edson diz isso. Determinando tu, você, nós, algo, seja firme, seja constante, seja abundante e a luz brilhará em seus caminhos. Gostou, né, Jó? Gostei, eu gostei, Jó, o Jó, gostou, né? O Jó, pegou, né? O Jó 22, 28, pessoal, é um texto muito forte. Nós estamos rindo aqui, porque na realidade Deus falou tão forte comigo. Eu vou dar o ano aqui, a referência do ano. Em 2004, olha lá, estamos em 2025, hein? Em 2004, justamente estávamos orando sobre projetos para evangelizar, para pregar a palavra, inclusive pelas rádios, né? Isso. E foi nesse contexto aí que eu estava em negociação e de repente eu comentei com um grupo de 30 pessoas publicamente. Esse pessoal estava numa sala de reunião e eu falei, né? Depois que eu falei, parece que o negócio desandou. Não estou dizendo que aquelas 30 pessoas atrapalharam, não, acredito que não. Mas no mundo espiritual, parece que houve um negócio esquisito e estava, parece que dando errado, o negócio não estava dando certo. O que aconteceu comigo? Eu fiquei meio chateado e eu comecei a falar, Deus, por que eu fui falar publicamente? Eu tirei uma lição daquele dia. Se você tem um sonho, você tem um projeto, então não fale publicamente enquanto ele ainda está em desenvolvimento. Tem outras pessoas que pensam diferente. Você deve falar assim, porque daí quando tiver... Aí vai de cada um, eu acredito, né? Eu não sou aqui o dono da verdade nesse sentido, né? Mas a palavra de Deus recomenda a questão da prudência. Só que o que aconteceu, pastora? Nesse período, eu fiquei um pouco chateado. Fiquei um dia inteiro. Era uma quarta-feira, eu lembro. Eu fiquei assim meio apreensivo. Eu estava mais preocupado com o que eu falei, que parece que não estava dando certo, né? E daí eu fui orar. Aí Deus me deu essa palavra. Quando eu abri a Bíblia assim, veio Jó 22 e 28. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme
firme, firmeza, convicção, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando eu li isso aqui, aquele sentimento de tristeza saiu, sabe? É como se estava um peso dentro de mim, ele sumiu, desapareceu. E naquela época, em 2004, nós tínhamos o telefone fixo, né, em casa, né? Eu lembro que o telefone tocou. Quando o telefone tocou, era o gerente de uma empresa de rádio, justamente falando: pastor, deu certo, tá tudo certo, só vir aqui assinar, né? Então eu fiquei pensando, puxa, acho que eu estava sofrendo à toa. Então tem isso também. Então eu creio que essa introdução nossa aqui, eu creio que você já está entendendo o que Deus está falando neste momento. Por quê? Porque você vai gerar dentro de você os seus sonhos, os seus projetos. Você está gerando vida em sua vida. Então o projeto, sonhos, ele é gerado dentro de você no mundo espiritual. Isso mesmo. Você vai gerando ele no mundo espiritual e depois ele chega publicamente. A Bíblia diz isso. Ore com o seu pai em secreto e depois ele te honra publicamente. Então os seus sonhos, os seus projetos, você vai colocar no papel esse mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você vai colocar aí os seus projetos. Os sonhos são nossos, mas a resposta vem de Deus para as nossas vidas. Nós sonhamos, viajamos, anotamos, esperamos confiantemente no Senhor, mas a resposta vem do Senhor. Você viu o testemunho de ontem da nossa ouvinte. Ela pediu algo profissional e Deus deu uma resposta familiar. Então se prepare para as oportunidades que Deus vai falar com você. Ele vai responder para você. Por que eu digo que você tem que gerar dentro de você? Por que o pastor Edson diz que não é para todo mundo que você tem que contar os seus sonhos? Porque é como uma gravidez. Naturalmente, a pessoa vai ver que tem uma gestação ali. Então, os seus sonhos, os seus projetos, naturalmente, eles vão aparecer. Olha que forte, olha que tremendo. E, pastora, vai demorar 9 meses? Não sei, pode ser 7 meses, tem uns apressadinhos que saem antes. Mas Deus está te preparando. O que Deus faz, pastor Edson? Ele prepara aquela gestante. Ela vai fazendo ali os seus exames, ela vai se acalmando, o bebê vai crescendo ali. Então, o sonho é assim, você gera dentro de você uma oportunidade, um desejo, um sonho, um projeto, e você vai compartilhar com o seu cônjuge, se você é casada. Bem, ó, nós vamos comprar esse carro, nós vamos terminar essa faculdade, nós vamos terminar a construção dessa casa. Sabe, é lindo isso, porque tem sonhos, pastor Edson e amados queridos, que é individual. Eu sempre falo isso pra Fran, né, Fran? E tem sonhos que é pro casal. Então, filhos é um sonho do casal. Carteira de motorista é um sonho pessoal. Faculdade é pessoal. Trabalho é pessoal. Então, aquele maridão aí tem que entender o sonho da esposa. E a esposa tem que entender o sonho do marido. Então, você me ajuda a crescer, eu te ajudo a crescer. E juntos, nós construímos um projeto, por isso determinando tu algum negócio, seja firme e a luz vai brilhar em seus caminhos. Quando o pastor Edson descobriu isso, quando a pastora Eva descobriu isso, eu ajudo ele a realizar os sonhos dele, eu ainda vou junto. E eu aprendo a desfrutar e compartilhar com os sonhos que ele tem. E ele me ajuda a realizar os meus, tá feliz, né? Claro, e juntos ao seu lado, aqui, né, para te ensinar, para te capacitar. Então explica isso pro seu maridão. Eu estava ministrando numa igreja e a líder, a pastora virou a câmera para mim, ela disse: posso filmar essa parte? Só para mim mostrar pro meu marido? Eu falei, vou ter que repetir. Tem sonhos que é pro casal, tem sonhos que é pra esposa, tem sonhos que é pro marido. Então ajuda ele a crescer, ajuda essa esposa aí a crescer, deixa ela ser feliz. Gente, essa dica aqui é muito importante se você se enquadra nessa área, né? Se você tem aí o seu cônjuge, seu marido, sua esposa, né? Isso é interessante pensar nisso. Quem sabe você está tendo um conflito com o maridão, gente boa, a esposa também, tá tudo certo, mas vocês estão tendo conflito talvez nessa área profissional. Então Deus já está dando uma dica para você. Pense com calma, respeite o outro, né? Converse, dialogue. Às vezes, dependendo do projeto de um, você tem que apoiar ali e de repente o outro tem que dar pausar o dele. Pode ser isso, pode acontecer isso, né? De ter que dar uma pausa. Quantas né? pausas essas mulheres dão na vida? Quantas pausas? Quando ela tem o seu bebê, ela para construir ali um relacionamento saudável, uma vida feliz. O marido não para, hein? É você que para. Ele tem que continuar ali, porque ele é coluna, ele é o provedor. Mas muitas vezes você vai ver que ele está cansado, como lá no primeiro amor, lá no comecinho, pastor Edson, quando nós iniciamos as nossas empresas, lá no nosso trabalho,
Você parou, eu continuei. Depois eu te ajudei a prosperar, lembra? Exatamente. Nós tivemos um encontro, né? A gente se encontrou numa faculdade, né? Eu fazia economia e se formei como economista. E dali 2 anos que eu já estava na faculdade, você entrou, né? E a gente se conheceu ali e tal. Então eu se formei e você deu uma pausa. Depois dali um tempo, você retornou e fechou aquele ciclo, né? Sim, é muito forte porque todos os meus sonhos, todos os meus projetos, todos os meus alinhamentos profissionais, estudo, eu comecei cedo, mas dei uma pausa e continuei depois dos 40, você acredita? Pois é, eu fiquei tão feliz que ontem eu estava vendo um rapaz explicando um negócio de idade, só que assim, eu creio que é verdade, só que daí eu não ouvi tudo, mas ele falou, olha, a melhor fase da tua vida é entre 60 e 70. Ah, é 40 e 60. Eu acho que é porque a internet ela já te dá aquilo, ela sabe da tua vida um pouco, né? Sabe, né? Ela já dá conteúdo para te agradar. Mas eu fiquei contente. Pessoal, é tão lindo porque isso aqui é uma continuação da ministração de ontem. Você que perdeu ontem, continua essa semana porque tem muita coisa para continuar aí, porque cada dia é uma pérola de sabedoria chegando aí para te ajudar. Coloque num papel, mesmo que a gente tenha celular, computador, notebook, toda essa coisa bacana da tecnologia, eu ainda acredito que é bom você ter uma caneta e um papel e escrever. Então escreva numa folha que vai ficar para você qual é o teu sonho. Ele já está em desenvolvimento? Ele já existe e já se concretizou e você está cuidando desse sonho e ele vai crescer, esse projeto está crescendo, está prosperando? Deus quer. E eu quero profetizar esse primeiro texto bíblico aqui que eu separei com muita alegria. Olha só, sonhar grande. É isso mesmo. Sonhe grande, mas tenha humildade de começar pequeno. Ninguém nasceu grande, nem eu nem você. A gente nasceu um bebezinho, bem pequenininho, não é? A gente foi crescendo. É o sonho do nosso pai e da nossa mãe, gerou esse que está falando. Assim é com você também. Então eu separei aqui, ó. Olha que texto sensacional. Alargue o lugar de sua tenda. Ou seja, não ter medo de sonhar alto, pois Deus tem planos maiores do que podemos imaginar. E essa conquista vem de Deus para o seu coração, para o meu coração. Por quê? Porque o sonho é de Deus, o projeto é de Deus e você vai ser o pai, você vai participar do projeto de Deus. Agindo Deus quem impedirá, nasceu no coração de Deus. E nós somos vasos vazios que Deus nos enche para realizar os sonhos dele, o projeto dele. Então, construir uma família é um sonho de Deus, é um projeto de Deus e ele usa pessoas. Filhos é um projeto de Deus porque ele já escolheu desde o ventre e filhos são como flecha na mão do Todo-Poderoso, como flecha na mão do guerreiro. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edifica. Salmo 127, Salmo 128. Então, Deus ele te convida, Pastor Edson, para fazer parte dos projetos dele aqui na terra. Então, quando você aceita ser usado por Deus e realizar os projetos dele, porque a vontade é dele, é agindo Deus, quem impedirá? Então, é Deus que age. E ele entrega nas nossas mãos essa chave, que é agindo Deus, quem impedirá nas mídias, nas redes sociais, nas programações. Estamos levando essa palavra de fé, de ânimo, de coragem e de disposição. Como poderia ser você, ouvinte? Deus escolhesse você para estar aqui no meu lugar, mas ele me escolheu. Então, eu tenho que fazer o que Deus me designou para fazer. Ele escolheu a Fran para estar aqui nos auxiliando. Então, ela sabe que é um chamado dela e ela está feliz em realizar os projetos de Deus. E o pastor Edson, Deus chamou, aí ele me chamou. Então, interessante esse negócio de sonho, porque tem muita gente que sonha, Sim. Só que ele não faz nada. Isso aqui é interessante, é um assunto muito amplo, né? Tem muitas informações aqui. Ele só fica sonhando. Mas o primeiro passo para você transformar a sua vida e seu sonho, o primeiro passo, obviamente, é ter um sonho, um projeto, ok? Agora, quando você tem um sonho, você já tem que ver possibilidades. A caminho aqui da rádio, agora há pouco, eu não vou falar os detalhes, não comentei nem com a minha esposa, mas eu estava vindo aqui, pensei umas coisas e eu disse assim, nossa, eu me imaginei passando em tal cidade, né, desta maneira. Isso vai acontecer agora em setembro. Vai acontecer porque já concretizou um projeto nosso, né, que Deus nos deu e vai acontecer. Sim. Ou seja, então aí eu pensei, nossa, eu pensei isso aqui há 5 anos atrás. Então é assim que funciona. Então tem sonho que vem em pensamento, mas você já tem que começar a dar o seu primeiro passo. Que a gente fala o passo de fé, se movimentar. Agora, só sonhar não resolve.
Porque tem um monte de gente aí que sonha, mas não acontece, não flui. Né? Então isso é muito pessoal. Então, para que a coisa flua, você tem que criar metas claras. Você tem que ter metas claras do teu sonho. Ah, eu sonho com tal coisa. Eu vou dar um exemplo bíblico assim, tipo assim, o meu sonho é ler a partir de hoje a Bíblia. Vamos supor que você nunca leu, né? Um sonho, eu tenho que ler a Bíblia. Tudo bem. Então você tem que fazer uma meta. Como você vai ler a Bíblia? Todo dia você vai ler um capítulo? Todo dia você vai ler e vai meditar na palavra? Aí você vai criando o quê? Um método, você vai colocando objetivos ali. Então, o teu sonho, qual é o teu sonho? Eu sou solteiro, solteira. Eu quero constituir uma família. Vamos supor que você tenha 25 anos e ainda não encontrou o seu príncipe encantado. Né? Então, o que acontece? Primeiro passo, irmã. Você é uma jovem, se eu estou falando para uma jovem, então cuide do seu visual. Você é templo do Espírito Santo, ok? Cuide da sua vida, busque ter contatos com pessoas boas. Então, esse tema nosso aqui, provavelmente a gente vai falar um pouco, mas ele é muito amplo. Dá para falar sobre casamento, empresa, negócios. Aí eu quero que o ouvinte, com a sua criatividade que você tem, e nós vamos orar no final para Deus se despertar em você alguma coisa que você já tem dentro de você, mas você parece que tá meio, você não está enxergando o que Deus está querendo falar com você. Mas eu creio que ao terminar essa programação hoje, Deus vai dar um clique aí na tua cabeça e você vai entender o que nós estamos falando aqui. Eu vou dar um exemplo de uma ouvinte que eu tenho mentoreado ela, cuidado dela, uma senhora de 74 anos. Ela tinha medo de fazer hidroginástica, tinha medo de sair na rua, tinha muitos medos. Mas o sonho da filha era morar em Portugal. Então ela ficou 2 anos preparando a mãe. Mãe, eu tô indo, eu vou morar em Portugal, eu tô preparando, já tá quase pronto. E a filha foi e deu uma olhada no território, no ambiente. Ela foi preparando o coração da mãe. Mas a mãe foi entrando em pânico, em desespero, e ela foi adoecendo com a notícia da filha que estaria morando em Portugal, com o esposo e com a neta. E de tanto ela entender esse projeto determinando algo, seja firme, a filha tinha determinado que estaria morando lá. Hoje ela mora em Portugal, mas ela está muito feliz. Sabe como ela se preparou e ela entendeu? Eu disse para ela, você já se vê lá? Se veja lá. Trabalhando, produzindo, realizando os seus sonhos, os sonhos da sua filha. Você se vê lá? Não, ainda não me vejo lá. No próximo atendimento, você já se vê lá? Não, ainda não me vejo lá. E olha que foram vários meses e meses e meses. E agora eu converso com ela, ela disse assim, mas que delícia que é morar aqui. Eu disse, oba, tem uma amiga internacional. 74 anos, tinha muitos medos e ela disse assim, como que eu vou viver em outro país? E ela conseguiu, mas ela teve que preparar, gerar dentro dela aquela vontade de estar lá, gerar dentro dela aquilo que de medo foi saindo. Hoje ela anda de ônibus, ela anda a pé, ela anda de carro, ela não se perde e ela está muito feliz. Então, você tem que se ver naquele emprego, se ver naquela cidade, se ver casada, se ver tendo um bebê. Eu sempre falo, você sabe que você vai ter que acordar de madrugada, você vai ter que dar mamadeira, você vai ter que levar para a escola. Você está preparada mesmo? Você está preparada para renunciar a algumas coisas? Você vai ter que ajudar aquele esposo, que ele vai crescer muito. Então, você vai ser auxiliadora, ajudadora, conselheira, amiga. E para os homens não é diferente. Você se vê lá no estúdio. Pastor Edson, ele criou essa imagem profética diária e ele já vai sorrindo. Ele se vê lá e ele já está indo. Então, determinando, você determinou e Deus te deu o rema, a revelação e o sonho de Deus concretiza. E uma dica, pelo menos serviu para mim, quando você tem um sonho, é um projeto, e esse projeto é de Deus e Deus implantou dentro de você, então gerou uma conexão. Deus está conectado a você, agora você se conecta a Deus. Ele te ama, Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Jeremias fala isso, os planos de Deus são os melhores, Ele tem planos para nos fazer prosperar. Então prosperar não é de um dia para o outro, e quando eu falo em prosperar não estou me referindo à questão financeira, mas também faz parte de um combo, de um pacote de bênçãos, vamos assim dizer. Agora, por isso a importância da fé, a fé. Quando você, outra coisa que eu percebi na jornada da fé com Deus, é que quando um sonho que você carrega é de Deus, você faz com alegria, você faz com leveza, não te cansa, e se alguém falar, para de fazer, você não vai parar. É o que eu estou fazendo aqui, eu só vou parar o dia que eu morrer. E talvez você fez essa pergunta agora, mas como eu sei que o sonho é de Deus e não é do meu coração?
Não tem tribulação, você faz na paz, na alegria. Deus vai confirmando, Deus vai te conectando, Deus vai investindo, criando situações, colocando pessoas no seu caminho e você faz com paz. Não vem com guerra, tribulação, dá tudo errado. Não, vem na paz, é de Deus. E é interessante, sabe por que gera essa paz no seu coração? Quando você entende, porque há um processo de crescimento e tem um propósito em tudo isso. E esse propósito é para glorificar a Deus, ou seja, Deus está falando assim, olha, eu vou colocar uma pessoa em tal lugar. Então Deus ele vai fazer com que aquilo aconteça, mas você tem que estar disponível. Entendeu? Então a questão que nós estamos falando aqui não é apenas você trabalhar, ganhar dinheiro. O dinheiro é um detalhe, entendeu? Mas é um projeto acima de valores financeiros. Como bem disse a minha esposa agora há pouco, sobre a ouvinte que falou ontem de um testemunho, que ela está numa empresa, está bem, houve uma promoção, mas ela preferiu deixar de pegar aquela promoção que ela priorizou cuidar do filho, mais ou menos isso, né? Que ela disse, quer dizer, e ela está feliz com aquilo. Então, isso é um projeto, claro, uma mãe tem que cuidar do filho, tem que fazer o teu melhor, ainda mais quando criança, para crescer saudável, né? Muitos projetos que estão sendo gerados no coração de Deus e no nosso coração ainda não concretizaram. Porque os planos são nossos, mas a resposta vem do Senhor. Então tem pessoas que o projeto dela demora mais que a outra. Por isso, falamos de família, de casamento, de filho, de relacionamento. A mãe ela tem que entender o projeto do filho. E o filho tem que entender o projeto da mãe. Um investe no outro, com oração, com zelo, com dedicação, impulsionando, abençoando, celebrando, isso mesmo. Ah, pastora, meu marido não celebra minhas conquistas. Eu celebro as conquistas dele todo dia, mas ele não celebra as minhas conquistas. Quem sabe você não está deixando ele ver naturalmente. Você está forçando a barra. Então não é com força nem com violência. É no poder de Deus, é na unção de Deus. Ontem eu estava ensinando isso para uma senhora. E ela estava dizendo, como eu explico isso para o meu marido? Você não explica, você vive. A esposa sabe, ela edifica. Ele tem que notar que você está diferente. Exatamente, é isso aí, pessoal. Vai lá, anota aí. Então, Anota sonho. aí. Coloca na folha aí, sonho. Tá? Um sonho, um projeto, ok? Você tendo sonho, começa então a estabelecer metas. Ok? Parece que eu estou vendo alguém pensando assim, puxa, mas eu já fiz tudo isso e não está dando certo. Então, talvez você vai ter que rever, né? O que aconteceu, você tem que fazer uma autoanálise, né? Então tudo tem solução. Talvez você pegou um atalho. Entenda uma coisa, Deus não trabalha com atalho. Você quer andar com Deus, você tem que esperar o tempo de Deus. A Bíblia diz, há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, tempo de colher. De repente você quer colher uma coisa que você não plantou, você não fez ainda a tua parte. Você está achando que Deus vai mandar algo pronto? Ah, se fosse assim, me vem à cabeça a história do famoso José, um dos filhos ali de Jacó, não é? José tinha os seus irmãos, e José era o mais novo, e José, ele parecia que era um pouco queridinho do papai, né? E de repente o pai ali, faz ali para ele ali uma túnica de várias cores. Aí ele ficou mais em evidência. De repente ele começa a ter sonhos. Literalmente ele teve um sonho profético, né? Dois sonhos que significavam a mesma coisa. E ele pegou e contou o sonho para os pais e para os irmãos. Quando ele contou tudo, meu Deus do céu, a inveja aumentou. A coisa complicou pro lado dele. Só que é o seguinte, José, para encurtar a história aqui, está no livro de Gênesis, né? Se você conhece, então, você tem que entender que é isso. Se Deus falasse para José, José, esse sonho eu coloquei em você, você vai ser governador do Egito, mas você vai passar por isso, isso, isso. Deus não falou. Deus não fala o que a gente vai passar nessa jornada. Ele só fala, só confia em mim, fica aliançado comigo, né? Faça a coisa certa, a coisa correta, porque eu vou te abençoar na terra que eu vou te enviar. E Deus envia, pessoal, gente. Olha, você que ligou o rádio agora, começou a ouvir uma palavra de fé, de ânimo, de coragem, de disposição. Você que ligou agora no nosso canal do YouTube, você que sintonizou, começa a receber agora. Começa a receber livramento. Amém. Começa a receber o poder do Pai. Jesus. Começa a receber o poder do Filho. Começa a receber o poder do Espírito Santo de Deus, porque Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Você se afastou dos caminhos do Senhor, você desistiu de andar com Deus e Deus ia realizar os seus sonhos, os seus projetos, era na caminhada, era na ida, era durante o seu processo com Deus que você estaria sendo promovido, abençoado, mas você se afastou de Deus, você tentou resolver do seu jeito e do seu jeito não está dando certo.
Chama Deus para ser o seu sócio maior, majoritário, que manda mais, o que governa, o que administra. Você que está no seu carro, no seu automóvel, ele não é carona, ele é o Senhor da sua vida. Ele não é o hóspede que passa na sua casa de vez em quando, ele quer fazer morada. Então os sonhos de Deus se concretizam na nossa vida porque é de Deus, não é meu. Eu tinha um sonho de casar, de ter filhos. Estava no meu coração, eu queria ter uma família. Quem sabe você está me ouvindo hoje e diz, pastora, tudo que eu quero é ter uma família, construir uma família, mas comigo dá tudo errado. Não dá tudo errado, está dando tudo certo, sim. Porque o errado para você é certo para Deus e Ele vai te lapidando, Ele vai te treinando, Ele vai te capacitando e começa a receber cura agora. Começa a receber livramentos agora. Começa a receber a proteção do Espírito Santo na sua vida sentimental. Agora, em nome de Jesus. Quem sabe você foi noiva e você não conseguiu concluir aquele noivado. E hoje você é uma pessoa triste, frustrada, anda chorando pelos cantos. Deus tem mais para você. Quem sabe você saiu de um relacionamento, está ferida. Começa a receber cura, renovo, proteção do Pai. Proteção do Filho, proteção do Espírito Santo de Deus. Ele limpa a sua mente, Ele limpa o seu coração. Sabe por que Ele não limpou ainda? Porque você colocou esse problema como centro das atenções. Você tem que estar no meio. Jesus falou, Deus falou, traga Davi para o meio para ser ungido. Traga, busque lá Davi. Ele estava cuidando das ovelhas do pai, do meu papai. E ele vem para o meio para ser ungido. Mas você não está no meio, você está pondo o problema no meio e você está dando poder para a situação ruim. É você que tem que estar com Deus, revestido. O problema já passou, ficou no passado. Está lá em 2000, 2001, 2010, não sei em que ano que está. Mas você está trazendo aquele problema lá para o meio. Não! Receba cura nessa tarde em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, Deus está te livrando desse pensamento de morte, esse pensamento de miséria, esse pensamento de desvalorização. Você se formou, você estudou e hoje você não consegue exercer a sua função. Por isso você está abalado, triste, desanimado. Mas Deus vai reverter o quadro da história. Pega aí o seu documento, pega aí a sua carteira profissional, pega aí o seu CPF, o seu CNPJ. Sabe aquela empresa que um dia você trabalhou lá? E você saiu encrencado daquela empresa. E hoje você carrega mágoas daquele patrão, daquele chefe, daquele funcionário que quis tomar o seu lugar e você não prospera. Libera hoje, libera agora. Fala o nome dessa pessoa e diga, eu libero. Eu libero essa pessoa que atrapalhou meus caminhos. Eu estou atrasada, pastor, em 10 anos. Pastor, eu estou atrasada nos meus sonhos. Em 5 anos já era para ter acontecido. Começa a receber agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo aquilo que está travado na sua vida. Tudo aquilo que está pendente. Chega até as suas mãos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tem um homem que está nos ouvindo. E ele parou o ministério dele. E ele começou a adoecer. Ele não tem mais recursos, ele não consegue voltar mais para o profissional. Perdoa, libera. Porque você está enfermo. Deus quer te curar hoje. E você sabe o que aconteceu. Deus já falou para você. Então é hora de reiniciar. Determinando tu alguma coisa. Você determinou. Você foi ungido desde o ventre da sua mãe. Você foi separado, mas você no caminho levou pedradas, muitos espinhos, furaram seus pés e você não quer continuar. Mas hoje Deus cicatriza essa ferida, hoje Deus cicatriza esse medo, esse trauma. E Ele declara, vem para fora. Tira essas ataduras, essas amarras e vem para fora. Vem para fora, tem um mundo que ainda não te conhece e precisa de você, sabia disso? Deus quer te usar como vaso. Deus está te usando hoje poderosamente. Aceite isso. Diga, eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Amém. É interessante isso porque muitas vezes quando algo não está dando certo em nossa vida, às vezes a pessoa fala assim, Deus não quer. Não é verdade isso, necessariamente. Deus quer. É você que não está tomando a atitude certa. Você fica ouvindo gente pessimista. Você fica ouvindo aquela galera, tá bom assim, tá bom nada, irmão.
Tá bom nada. Você tem potencial que você não utilizou, você tem capacidade que você não utilizou. Sim. Cuidado com essa galera que passa os bajuladores. Tem muito bajulador. Bajulador queima, atrasa o projeto da gente. Porque ele fala, tá bom assim tá bom, fica naquele empreguinho ali, fica naquela casinha ali, fica naquele negócio ali, fica assim mesmo. Então cuidado. E não seja um bajulador. Eu não gosto de gente bajuladora. Eu não gosto. Porque quando eu descubro que é um bajulador, eu amo as pessoas. Deus nos chamou para amar pessoas, mesmo que seja um bajulador. Mas bajulador, se você não tiver discernimento espiritual, ele acaba te atrapalhando. Ele fala um elogio que às vezes não é nem verdade. Deus está falando, Deus fala de várias maneiras. Mas para a gente orar, estamos chegando aqui na reta final, um dado importante aqui. Acreditar em si mesmo. Primeiro em Deus, que nós já falamos. A confiança em Deus, a fé. E acreditar. A gente vem falando já há dias aqui neste horário aqui, você acreditar no potencial que Deus colocou dentro de você. Você tem potencial, o problema é isso, você ouviu a voz de alguém, talvez um pai, uma mãe, um tio, um patrão disse assim, você não vai ter sucesso nisso, você pensa que você é quem você pensa que é, e papapá, e você acreditou e machucou você, feriu você, deixou você doente, como a minha esposa acabou de falar. Sim. Então tá na hora da virada, você tem que dar a volta por cima, e nós estamos aqui para te ajudar, mas você tem que se ajudar também. E a busca da orientação divina. Aí com a busca da orientação divina, que é o que nós estamos fazendo aqui para você. Estamos dando informações para que você saia de onde você está e você cresça, desenvolva. Então, sonhe, busque estabelecer metas, entrega tudo isso nas mãos de Deus. E a sua parte você vai fazendo. Como Deus disse para Josué, esforça-te que eu te ajudarei. E essa força, ela pode ser pequena, ela não precisa ser grande. Como assim, pastor? Esforça-te e tem bom ânimo. Eu nem tenho força, mas é na pequena força que você tem. É na pequena força que você tem. Eu falo muito de criança porque eu sou pedagoga, então isso me traz a memória as crianças, né? Porque a mamãe fala assim, faz essa lição rápido. Olha o A da mamãe como é grande, olha o A da mamãe como é redondinho, certinho. Faz um A igualzinho da mamãe. Aí a criança não consegue, porque ela é criança. O A, o B, o C, a letra da mamãe é de adulta. Mas a da criança é de criança. O rabisco dela é de criança. Então você não pode exigir de uma criança que ela tenha a sua idade, a sua experiência. Então você tem que descer para entender. Então, quando a mamãe ela levanta a criança, ela coloca a criança no mesmo nível. A mamãe ela tá ali discutindo com o papai e segura a criança no colo e a criança está ouvindo tudo, porque a mamãe levantou a criança em posição de adulto. Por isso a criança tem dor de ouvido, por isso a criança tem enfermidade, por isso a criança não aprende na escola. Não, a mamãe ela tem que abaixar e descer e brincar ali no nível da criança. Aí a criança puxa vida, a mamãe sentou aqui comigo. Ela fala assim, pastora, fala com a minha mamãe porque ela não para. Eu corro atrás dela, mas ela não para. Você entende isso? Então não é a mamãe levantar a criança e discutir aqui no nível de adulto. Não, a mamãe desce. Para crescer tem que descer. E ela vai ver que a mamãe é grande e ela é pequena. E ela vai crescendo junto. É muito forte o que Deus fala com a gente hoje. Então, se você quer descer no oleiro de Deus, você pode descer. Seja como uma criança. Tenha um coração perdoador. Tenha uma mente sarada. Sorria. Se alegre. Determine os seus projetos. Seja firme. Seja constante e abundante na obra do Senhor, porque a recompensa não vem de pessoas. Vem de Deus para a nossa vida. Vem de Deus para a nossa vida. É muito interessante quando o ouvinte ele diz assim, mas os meus projetos não andam. Ele está andando sim, ele está em desenvolvimento. É que Deus olha diferente para você. Exatamente. Vamos concluir. Estamos chegando no momento da oração. Pegue aí se você tem uma chave da loja, do comércio, sim, chave do carro, né? Chave de algum veículo, enfim, né? Um documento. Nós vamos orar por você, pela sua saúde. Agradecemos algumas pessoas que estão pedindo oração, a maioria, alguns estão falando assim, ó, finanças, outros casamento, saúde, são diversos os pedidos aqui. Nós vamos apresentar a Deus o pedido de vocês, sim, ok? Eu quero encerrar, antes de ler o último versículo e orar por vocês,
Se você quer também estar conosco nesse próximo domingo, todos os domingos, e nesse domingo agora, dia 10 de agosto, vamos estar às 9h30 da manhã nesse endereço. Você pode estar conosco, entrada franca, que é nesse endereço aqui, ó, Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. É uma sala que a gente fala Sala da Sabedoria, um espaço ali no hotel que nós temos para ministrar a palavra todos os domingos às 9h30. Então você é nosso convidado a estar com a gente. Se você é de Curitiba, região metropolitana, e tem facilidade de vir, venha com fé, venha. E se você quer conversar com a gente, você vai ter essa oportunidade. A gente pode dar uma atenção ali, alguns minutinhos para você. Vamos orar com você agora, tá certo? E também lá no presencial para quem estiver com a gente. Eu os encerro aqui, antes da oração, Jeremias 29, o verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, se Deus está falando isso para nós, então o teu projeto tem que te dar o quê? Esperança. Então, entrega tudo. Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, entrega. Quando é para entregar, é no sentido de pedir a bênção, o direcionamento de Deus, mas vai dando um passo de cada vez. Porque a Bíblia diz que nós andamos por fé, de fé em fé, de glória em glória. E eu tenho certeza que a partir de hoje, para você que precisava ouvir essa palavra, eu creio que você já entendeu. E você vai crescer, você vai desenvolver e você vai sair dessa vida pacata que você tem. Você vai sair da média. Tem muita gente que é muito boa, mas ela é mediana. Deus quer que você esteja acima da média. Deus vai fazer o milagre. Agora o possível é com a gente. Vamos então falar com Deus? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais um momento de fé, por mais um momento de instruções que tem sido bênção para nós, e nós estamos compartilhando com os ouvintes, com os internautas, com pessoas, com vidas que estão do outro lado nos ouvindo, Pai. Eu creio que eles entenderam. Como eu tenho dito, Senhor, tudo que nós falamos é importante, mas de repente para uma pessoa, uma parte do que nós falamos é o que ela precisava, é uma chave que ela precisava para abrir a porta da criatividade, a porta de realmente pensar grande, mas ter humildade para valorizar as coisas pequenas. Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que disse: haja luz, e houve luz. Nós pedimos as bênçãos do Senhor sobre nós e sobre todos que estão recebendo a oração e orando conosco. E te apresento agora todos os pedidos que chegaram aqui de Curitiba, da região metropolitana, das famílias lá de Guaratuba, litoral do Paraná e qualquer outra parte do Brasil e até mesmo do planeta Terra. Porque estamos aqui em Curitiba, mas falando com pessoas do Brasil e de várias nações. E onde chegar essa instrução e esta oração, chega ali agora os milagres de Deus. Vidas curadas, transformadas, felizes, porque Jesus está agindo. E quando ele age, ninguém vai impedir o agir dele. Senhor, que a tua graça, favor e bondade sejam sobre todos. E abençoa o projeto pessoal de cada um, ou o projeto até coletivo dessa equipe que montou o seu negócio e estão ouvindo a gente numa empresa agora. Dê-lhes sabedoria, capacidade, graça, força, sabedoria para liderar e para administrar esse pequeno, esse médio ou esse grande negócio que já existe ou vai passar a existir a partir da atitude de fé desta pessoa. Assim nós oramos na confiança da vitória e já te agradecendo, Pai, por mais uma programação. Agindo Deus, quem impedirá? Senhor Deus, nós cremos nesta palavra que é viva, poderosa e eficaz e vai de encontro à necessidade dessa pessoa que está em tratamento, em procedimentos, medicações. Ela precisa de um milagre, de uma cura, de um renovo. Sim. Pai, entregamos nas tuas mãos esses casais, esses filhos, essas crianças, esses jovens, o trabalhador, o empreendedor, esse que parou o seu carro para ouvir essa oração, esse que está ouvindo através do canal do YouTube, essa pessoa que está ouvindo hoje à tarde, à noite, em qualquer horário que ela for ouvir, que ela seja tocada, renovada, revestida pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que haja perdão, que haja reconciliação, que haja diálogo, que haja uma comunicação saudável de pai para com os filhos, filhos
para com os pais, do patrão para com o funcionário, do funcionário para com o patrão. Em nome de Jesus, nós declaramos a unidade que está no Salmo 133, que onde há unidade, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Todos digam, amém, eu recebo, eu tomo posse. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? Muito bem, queridos, se você quer nos acompanhar numa rede social, eu indico o Instagram. Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. E ali no Instagram, abaixo ali da foto, na bio, na descrição, tem ali o endereço do hotel para você que quer estar conosco nesse próximo domingo, 10 de agosto. Tem ali também o Instagram do Pastor Edson, da Pastor Eva, você pode nos seguir também, será um prazer. E que Deus te ilumine, que você tenha um dia de excelência, um dia incrível, abençoadíssimo, e recebeu a graça, recebeu a bênção, compartilha com a gente. Compartilha e daí a gente vai lendo em outras programações aqui. Lembrando que aqui pelo rádio, pela Sara Brasil de Curitiba, estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas. E você que ouve a gente pelo rádio, especificamente pela Sara Brasil de Curitiba, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, eu já estou aqui com 15 minutinhos com as pérolas de sabedoria. Tá tremendo, estou ensinando sobre os Salmos, tá muito forte o agir de Deus. Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã, permitindo Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe todos nós, Deus abençoe o Brasil. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau, até a próxima. Agindo Deus, quem impedirá?